Muito está se falando atualmente do Jim Carrey no papel do Eggman, o Robotnik, em Sonic 2. Então resolvi resgatar uma adaptação de quadrinhos que ele fez no passado e se tornou um grande sucesso dos anos 90, O Máscara. Olá, 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 bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão, mais uma vez aqui para comentar de um clássico de cinema, um especial aqui sobre o inigualável O Máscara. Super-heróis sempre foram um gênero que me marcou muito na infância, e isso com diversos filmes como Batman de Tim Burton, os Supermans de Richard Donner e até outros menos super como Máscara do Zorro, e então tinha o Máscara. O Máscara era um super-herói, mas ele era verborrágico, cartunesco e completamente sem limites para o que ele poderia fazer. Ele era Deadpool, antes de Deadpool ser legal, e com tendências Looney Tunescas. Esse era um filme de comédia de 94, dirigido por Chuck Russell, produzido por Bob Engelman e escrito por Mike Webb, vagamente baseado nos quadrinhos do Máscara publicados pela Dark Horse Comics. O primeiro filme é estrelado por Jim Carrey, Peter Weger, Cameron Diaz, Richard Jane, Amy Asbeck e Peter Greene. Carrey interpreta Stanley Ipkiss, um infeliz funcionário de banco que encontra uma máscara mágica de madeira verde que o transforma em O Máscara, um encrenqueiro de rosto verde com capacidade de alterar a si mesmo e a tudo ao seu redor, que passa a usar esses poderes para combater o crime e acaba travando um confronto com Dorian Tyrell, um gangster da cidade. O filme foi lançado em 29 de julho de 94 pela New Line Cinema, tornando-se um sucesso comercial e de crítica. O filme arrecadou mais de 351 milhões, contando com um orçamento de apenas 18 a 23 milhões, o que o tornou o segundo filme mais lucrativo baseado em quadrinhos até aquele momento. É muito louco como esse filme surgiu de quadrinhos, pois ele de certa maneira renega muitos dos elementos que a HQ tinha, sendo muito mais leve e flertando muito com estilos de animações do que os elementos de horror que o quadrinho tinha. O quadrinho tem um conceito bem legal de horror, porém ele acaba soando um tanto repetitivo conforme muda o protagonista de quem usa a tal máscara. Mas vale a pena dar uma olhada por curiosidades nos quadrinhos. O desenvolvimento do filme começou em 89. Mike Richardson e Tony Moyer, que era vice-presidente executivo da Dark Horse Comics, abordaram pela primeira vez a New Line Cinema sobre a adaptação do quadrinho. O personagem passou por várias transformações e o projeto acabou sendo paralisado algumas vezes. Inclusive, uma das ideias não utilizadas envolvia transformar a história para ser sobre um fabricante de máscaras que tirava rostos e cadáveres para colocá-los em adolescentes e transformá-los em zumbis. Mas enfim, não rolou dessa forma, não rolou de várias formas, e o projeto foi se transformando. A questão aqui é que inicialmente eles pretendiam manter como sendo uma obra de terror, e a New Line é conhecida por filmes de terror. Vale lembrar que a franquia Hora do Pesadelo é produzida pela New Line, e no meio desse projeto conturbado, a New Line acabou oferecendo trabalho de dirigir o filme para Chuck Russell. Ele não é tão conhecido quanto deveria, mas é um sujeito completamente criativo e que entende muito bem de técnicas de cinema. Ele foi o diretor de Hora do Pesadelo 3, que é o filme mais imaginativo que Hora do Pesadelo já teve. Porém, Russell achou a violência dos quadrinhos desanimadora e queria que o filme fosse menos sombrio e mais divertido e voltado para famílias do que os quadrinhos. Mike Webb diz que Chuck Russell o chamou depois de ler seu roteiro de Curious George. Os dois decidiram transformar O Máscara em uma comédia romântica selvagem, e menos de 2 meses depois foi aprovado. Todo o trabalho do roteiro foi feito por cima de um primeiro rascunho inicial feito em 90, que era feito pelo Mark Verheiden, mas ainda tinha muito uma veia de terror, algo que foi suavizado nessa nova versão. Para isso foi sugerido diversas possibilidades para o papel, como Rick Moranis, Martin Short e Robin Williams. O executivo da New Line, Mike DeLuca, enviou uma filha de Jim Carrey de um show de comédia dele.
Ele enviou a fita para Richardson, que ficou muito impressionado. Jim Carrey estava no topo da lista, porém, outros 2 atores foram cogitados para o papel e quase chegaram lá, como Matthew Broderick e Nicolas Cage. Russell também queria Anna Nicole Smith como Tina, e um diretor de figurinos com quem ele trabalhou recomendou Cameron Diaz e eles a fizeram fazer um teste para o papel. Mas talvez o aspecto que eu acho que chama mais atenção nesse filme, até mais que o Jim Carrey na minha opinião, são os efeitos visuais. As sequências do filme que envolvem animação por computador foram supervisionadas pelo diretor de animação da Industrial Light and Magic, Wes Takahashi. A produção usa muito uma estética cartunesca dentro do live action, e os efeitos digitais envelheceram muito bem, fazendo disso a parte mais marcante que o filme tem. Na trama, nossa história começa com Stanley Ipkiss, um funcionário bancário inseguro que trabalha no banco local de Atlantic City. Ele é frequentemente ridicularizado por todos ao seu redor, exceto por seu colega de trabalho e melhor amigo Charlie Shoemaker. Ao mesmo tempo, o gangster Dorian Tyrell, dono da boate Coco Bongo, planeja derrubar seu chefe Nico. Um dia, Tyrell envia sua deslumbrante namorada cantora Tina Carlyle para o banco onde Stanley trabalha para estudar o interior da agência. Nesse momento, Stanley se apaixona por Tina, a qual parece lhe retribuir. Incapaz de entrar no Coco Bongo para assistir uma apresentação de Tina, Stanley encontra uma máscara de madeira perto do porto da cidade. Ao colocá-la em seu rosto, ele se transforma em um malandro de face verde, completamente louco e passando a se autodenominar como máscara, sendo capaz de realizar seus desejos mais íntimos, sejam eles bons ou ruins. E assim temos a brilhante origem de nosso herói. Quer dizer, talvez isso esteja mais para um anti-herói nesse caso, e um potencial criminoso nas horas vagas. E que a todo tipo de tentação, ele age como um personagem Looney Tunes em carne, osso e terno. Toda essa maluquice acaba levando ao início de investigações do detetive Mitch Calloway e a repórter jornal Peg Branch, que estão investigando as atividades do Máscara da noite anterior. Ao mesmo tempo, Stanley se vê em uma péssima situação e, para obter dinheiro para assistir uma apresentação de Tina, ele veste a máscara, rouba o banco e acaba frustrando os planos de Tyrell indiretamente. Como podem ver, esse filme, ele em essência é uma comédia romântica extremamente básica, muito carregado pelo carisma e pelo talento dos atores, além do aspecto fantasioso que o Chuck Russell domina muito bem. Esse fantasioso, o grande problema talvez seja que eu não me interesso tanto pela química dos dois. Eles são muito bons e eles carregam boa parte do filme, mas é aquela típica dinâmica do loser conquistando a supermodelo. E eu acho que não tem energia o suficiente ali para eu me conectar com o filme. Porém, ao mesmo tempo, toda a dinâmica cartunesca de anti-herói do Máscara é o que faz ser muito marcante para mim. Em comparação com outros filmes do Jim Carrey, ele pelo menos tem um senso de humor muito mais família, e ele envelheceu surpreendentemente bem, conforme vai e vem dessas desventuras do Máscara, e aos poucos vai traçando essa história do cara que quer ficar com a supermodelo, ao mesmo tempo que tem que salvar a cidade desse gangster. Porém, conforme o Máscara surge, o Stanley não se lembra do que aconteceu na noite anterior, e aí então ele acaba consultando um psiquiatra que publicou um livro sobre máscaras e descobre que essa máscara é uma criação de Loki, o deus nórdico da trapaça. Esse é um ponto bem legal do filme, porque tem um elemento de dark fantasy, que era muito visto em diversos filmes de fantasia de 80 e 90. Você sabe que aquilo tem uma origem obscura e de um deus. Isso dá uma aura de mistério para esse poder da máscara. Porém, essa série de incidentes dão terrivelmente errado, fazendo com que Tyrell possua a máscara e Stanley seja preso, e se depara com um momento onde ele precisa ele mesmo ser corajoso e enfrentar Tyrell e recuperar a máscara para impedir que Tyrell domine a cidade. É nesse ponto do clímax que o Stanley consegue recuperar a máscara, derrotar Tyrell, ficar com a garota e consegue ser inocentado, se livrando para sempre da máscara e a jogando no rio, pois ele não precisa mais dela, pois ele agora é corajoso por si mesmo e possui sua autoconfiança. Esse é um filme bem básico em sua estrutura de comédia romântica, mas que é em boa parte funcional e que é um pouco elevado pelos atores, como eu já disse. Porém, seus aspectos fantasiosos, seus aspectos de senso de humor verborrágico
Os efeitos visuais brilhantes e o bom uso de linguagem cartunesca acabam fazendo o filme ser bastante contagiante e carismático. É como se tivesse dois tipos de filmes diferentes dentro do Máscara, porém um deles é básico e o outro é incrível. É basicamente isso a divisão, mas acho que no geral essa produção tem um charme à parte, devido aos efeitos, devido à estética que ele pega a partir do meio dele, mas em muitos pontos ele me parece muito um protótipo de algo que poderia ser muito melhor. Sim, é isso mesmo. Eu estou falando da série animada que esse filme gerou. Eu acredito que a série animada é a versão superior de Máscara. Em 80 e 90 havia um costume muito comum, estranho, de fazer séries animadas baseadas em filmes que foram muito lucrativos. Às vezes gerava séries legais, às vezes séries bizarras, tipo uma série para crianças do Rambo. Por que isso existe? Sério, eu queria muito dialogar com a pessoa que pensou: nossa, esse é um filme sobre os transtornos da guerra, sobre o soldado ser negado qualquer espaço na sociedade. Vamos transformá-lo em uma série para crianças? Yeah! Eu não entendo, mas eram tempos loucos, né? 80 e 90. Difícil de compreender. E em 95 foi feito a série animada do Máscara, que foi uma das 3 produções baseadas em filmes de Jim Carrey. É o que melhor funciona com uma narrativa, é o que tem o melhor senso de humor, e no final das contas é a menos caça-níquel das 3. Porque enquanto o filme tem esse problema da base da comédia romântica, a série animada busca explorar muito mais da linguagem text-avery de animações e também da recente popularização de séries animadas da DC e da Marvel de super-heróis, com inclusive diversas paródias a Homem-Aranha, Wolverine, Superman, Batman, Zatanna e Quarteto Fantástico. A série animada foi criada por Duane Capizzi e teve um elenco cheio de vozes incríveis, como Frank Welker, Rob Paulsen, Neil Ross, Jim Cummings e o icônico e lendário Tim Curry fazendo o vilão principal, que é um tanto inspirado no Senhor Frio da série animada do Batman. A série manteve alguns pontos principais do filme, como um inseguro bancário, Stanley Ipkiss usando uma máscara antiga, enquanto tinha que lidar com toda essa personalidade caricata do Máscara. Ele tem uma linha de continuidade com o filme. Nós descobrimos que seu cachorro Milo recuperou a máscara e a levou de volta para Stanley. Porém, a série animada joga fora alguns personagens, como a Tina Carlyle, que era vivida pela Cameron Diaz. Ela nunca é mencionada, e aqui temos um foco maior na personagem feminina da repórter Peggy Brant, e não há nenhuma menção aos mafiosos do filme, além de outras pequenas alterações que a série teve. A cidade da série aqui ganha muitos contornos do senso de humor text-avery e com diversas quebras da lógica e realidade. Foi uma série animada de super-herói e comédia, com uma boa animação, muito carisma e muita criatividade. Fez algumas das melhores paródias sobre o gênero e, honestamente, ela não deve nada para outras paródias de personagens malucos como Animaniacs ou Freakazoid. É uma pequena pérola dos anos 90 que poderia estar mais acessível hoje em dia. Como podem ver, O Máscara é uma obra que pega elementos dos quadrinhos, usa elementos cartunescos e acabou se tornando um grande sucesso. Eu super recomendo que assistam o desenho animado e assistam um clássico que vale muito a pena, até porque logo teremos um reboot, né? Parece que querem fazer com a protagonista feminina, o que eu apoio totalmente, e também falaram que pode ser uma série de TV com esses elementos de horror. Eu só espero que mantenham o senso de humor, mesmo se for um humor negro. Acho que tem muito potencial em narrativa de série, adaptar O Máscara, seja para seguir o quadrinho em forma de antologia, ou para criar essa dinâmica de desventuras, né? Se for focar em um único personagem. Eu só vou dar uma dica aqui. Se forem fazer isso, eu adoraria ver a Kristen Wiig como Máscara. Fica aí a minha indicação. Se gostou, dê o like, se inscreva no canal, comenta aí, né? E a gente fica por aqui. Até mais e falou!